Olá pessoal, hoje eu vou falar aqui de um livro muito legal, Quando Eu Vim-me Embora. É do professor Marco Antônio Villa. Já tinha lido uma obra dele, está até aqui, vou mostrar para vocês, que é o de Jango, né? A história do João Goulart, a história toda daquela parte da ditadura, né? Muito legal, mas enfim, vamos lá. Esse livro aqui estava no meu radar já há algum tempo, tá? Mas diante das recentes notícias, inclusive daquela proposta, né, acho que é isso, né, de querer separar o Nordeste, né, um absurdo que aconteceu recentemente aí, né, que enfim, o pessoal nem levou a sério. Eu resolvi falar, poxa, é um sinal para mim ler essa obra aqui. E foi uma surpresa maravilhosa, contando a trajetória, né, a migração, né, uma das maiores, né, que se tem notícia, esse deslocamento, né, um verdadeiro deslocamento populacional do pessoal do Nordeste para a cidade de São Paulo, numa época de grandes secas. Teve mais de uma. E as notícias, o autor coloca aqui, né, de São Paulo, né, uma cidade pujante, foi atraindo cada vez mais nordestinos, não, e o pessoal da Bahia, enfim, vieram várias pessoas do país, das regiões norte do país, para a cidade de São Paulo. Mas especificamente os nordestinos, né, o que trata a obra aqui. Então eu vou contar para vocês uns trechinhos que eu separei, né? E vem num momento importante também, né? No recurso especial 1569-850, salvo engano, do STJ, ele colocou que considerou, né, discriminar os nordestinos pelo local de procedência, né, os brasileiros, né, pelo seu local de procedência, no caso os nordestinos, constitui crime, né, conforme o artigo 20 da Lei 7.716 de 89. Depois eu vou colocar embaixo aqui a lei, tudo direitinho, né? Então, acaba sendo associado ao crime de racismo. Então, falas pejorativas com os brasileiros e brasileiras advindos do Nordeste, da região Nordeste, constitui crime de racismo. Muito acertado esse posicionamento do STJ, né, esse entendimento, muito legal, sim, tá? Então vamos lá. Esse pessoal que veio do Nordeste aqui nos anos 30, né, vamos pegar uma parte que eu separei aqui. Um pessoal que não tinha, de pouca qualificação profissional, pouco estudo, né, mas um pessoal muito trabalhador, de uma cultura diferente, né, totalmente diferente de São Paulo. Aqui fala, nessa parte que eu separei, fala do frio, né? A situação era pior quando coincidia a chegada com a estação de inverno, quando os migrantes nordestinos chegavam a São Paulo na estação de inverno. Na época, a cidade era muito mais fria do que na atualidade, verdade. Eu que já morei em São Paulo, parece brincadeira, mas quem foi morador nessa época sabe, todo dia ali pelas 18 horas, 6 da tarde, caiu uma garoa, né? São Paulo, terra da garoa. Recentemente estive lá e passei alguns dias e não chove mais como chovia, né? Então teve essa mudança sim. Era ainda terra da garoa, acabei de falar, no final da tarde nevoado. Contra um migrante, chegamos um domingo de frio, com fome, sem dinheiro ou documento. Em seguida foi abrigado na hospedaria dos imigrantes. Lá tomei uma sopa que era só água quente, com o osso sem carne que a gente ia empurrando de um lado ao outro. Então, assim, as condições que retrata aqui são, assim, alarmantes, assim. A gente passa, né, o leitor e a leitora se perguntar como que deixamos isso acontecer, né? E se vê que a situação não muda muito, né? Vou contar mais adiante aqui. Aqui o leitor vai descobrir, né, ou vai entender, se não sabia, como foi criada a Sudene, né,
por conta desse deslocamento grande da população, foi criado esse órgão para gerir tudo isso aí, porque esse monte de pessoas, né, brasileiros e brasileiras vindo para São Paulo, também causava um problema econômico, tanto em São Paulo quanto na região Nordeste. A preocupação deles à época é que não ficasse ninguém lá no Nordeste, né? Então havia essa preocupação econômica, preocupação política, né? Aqui tem umas datas aqui de secas, né? De quando começou esse deslocamento, né? Com a seca de 1932, 1933, aí de aí em diante, a partir dessa seca dessas datas, começou a haver um número crescente, né? E houve outras secas também, eu tenho anotado aqui, vou mostrar para vocês. Tô separadinho aqui, ó. Olha lá, estava falando da Sudene. Em 1959, em dezembro, foi promulgada a lei que criou a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene, que era para fim de criar uma política de desenvolvimento econômico para o Nordeste, justamente para não deixar as pessoas migrarem, né, saírem de lá, né. Aí outras secas aqui, secas de 51, secas de 1953, 58. Então o Nordeste de uma forma foi sempre, até por conta da total falta de estrutura, muito castigado pelas secas, né? Aqui ele faz, o autor do livro, a menção sobre a necessidade de uma reforma agrária. Essa parte política, existia uma preocupação até das pessoas que eram eleitores migrarem e não ter voto para os políticos do Nordeste. Então a preocupação muitas vezes deixava de ser na pessoa, né, de ser humanitária, para ter essa preocupação com relação à política, com o eleitor se manter no poder, né? Outra coisa que o leitor e a eleitora vai verificar aqui, que nunca houve um projeto de fato naquela época, né? Porque os problemas continuavam, as pessoas continuavam querendo vir. Inclusive, num censo recente, né, agora das regiões, São Paulo ainda se destaca, né, nesse potencial econômico. Só perde para o item insegurança que ainda está muito mais alto, né? Então São Paulo ainda, das regiões, ainda deixou o Nordeste muito atrás, segundo um ranking recente, 2023 agora. Aqui ele fala de Getúlio Vargas, né, que no governo dele, que era uma política antiga, responsável por essa preocupação política com as eleições de São Paulo. Então, assim, o leitor e a leitora vai ver uma obra assim, atemporal, olhando assim, parece que nada mudou, né? É interessante, parece que a história caminha, mas não anda, né? Então, assim, muito interessante que ele coloca outro item que eu separei aqui, ó. O desejo de mudar de status econômico, seguindo o exemplo de familiares ou de conhecidos, era uma necessidade imediata que não passava pela transformação do sertanejo em colono em outras áreas do Nordeste. O sertanejo almejava ser assalariado onde predominavam as relações capitalistas de produção, ou seja, no Sudeste. O sertanejo queria ganhar dinheiro. O mais interessante, tem uma parte do livro aqui que fala que ele não era muito de sindicalizar, de se filiar aos sindicatos. Assim que ele ganhava um dinheiro, ele queria abrir um comércio próprio. Diferente dos imigrantes estrangeiros, né, europeus, que gostavam de ficar nas fábricas, os nordestinos não gostavam de ficar por muito tempo. Então essa questão do sindicato era difícil envolvê-los por completo. Muito interessante isso que é colocado aqui. O livro tem bastante estatística de porcentagem de pessoas que vinham de época em época. Até o leitor e a leitora vai sentir isso, que às vezes até eu particularmente senti, que trava um pouquinho a narrativa, mas nada que atrapalhe, então. E é até importante por conta desse estudo que foi feito pelo autor, né? Colocar esses índices e tal.
né? Mas a história em si é brilhante, não conhecia, lógico, tinha ouvido falar, mas não do jeito que está colocado aqui pelo autor, muito interessante, isso despertou para outras leituras sobre o tema, tá? Então tá aí uma dica de leitura muito legal, gostei muito de ter lido. Quando eu vim embora, do Marco Antônio Villa. Parabéns, professor.